foi que meio que te levou para esse caminho, assim, na sua história? Porque pode ser qualquer um. A droga, ela não escolhe, né? Credo, religioso, classe social, que a gente já disse. Quantos filhos foram excluídos pelos pais? Você usou droga, a partir de hoje você não é mais meu filho. Então, realmente o álcool, ele é essa primeira porta para depois a pessoa ir com umas outras drogas mais pesadas? E uma das coisas, quando ele foi recebido lá, até pelos policiais, porque ele estava bem agitado e tudo mais, eles perguntaram se ele havia feito algum consumo de alguma droga, algo assim, e você falou sobre a maconha. Quais seriam, assim, 3 motivos que, na visão de vocês, faria a pessoa ter uma recaída? O olhar não é na correção, o olhar é na prevenção. E o olhar na prevenção, para mim, é 0, é morto. Eu lembro que o padre Haroldo falava que a gente precisa de uma certa espiritualidade, independente de religião. Sim. Mas você precisa ter algo maior que você acredita. Então eu vejo que, mesmo às vezes eu não acreditando em mim, existia essa espiritualidade, entendeu? Ei, chega aqui que eu tenho uma novidade muito legal pra você. Você já sabe que a Newcastle é a escola de inglês mais bem avaliada do Brasil. Isso no Google e em todas as mídias sociais. E agora nós temos uma novidade muito legal. A Newcastle, nós estamos com um curso de inglês na Hotmart. São mais de 150 videoaulas que foram gravadas por mais de 10 professores de todos os níveis, do básico ao avançado, inglês britânico e americano. Todas as aulas com material em PDF para você baixar e acompanhar as lições, exercícios interativos e o principal, o valor, tá praticamente de graça. R$ 127, taxa única para você praticar o seu inglês todos os dias. Aponte a câmera do seu celular aqui no QR Code da tela e seja bem-vindo a Newcastle. Você não vai deixar essa oportunidade passar, né? Gratidão, galera. Valeu! Fala, galera! Vem chegando aqui para assistir mais um episódio do nosso podcast. E hoje, o tema que nós iremos abordar aqui é um assunto muito importante, né, Medina? Com certeza. Um assunto que atinge toda a sociedade e presta atenção porque o papo aqui hoje é sério. Estamos com 2 convidados aqui muito especial. Um é da casa, nosso amigo, mentor, parceiro. Estivemos esse final de semana na sua constelação, que foi sensacional, foi transformadora, que é o nosso amigo Cássio. E estamos também com um convidado especial, que é proprietário de uma clínica para dependentes químicos, que é o assunto que nós iremos abordar aqui hoje, o Wendel. Seja muito bem-vindo. E aí, Medina, qual que é a mensagem para começar? Não deixe de curtir, comentar e compartilhar o nosso podcast. Com certeza, hoje vocês vão ouvir uma história inspiradora. Wendel, seja muito bem-vindo, viu? Uma Obrigado, honra aí, Gustavo. Cassião. Obrigado, aqui Medina. estamos sempre juntos e misturados. Wendel, pô, o assunto de hoje é muito importante, né? E o Cássio compartilhou um pouquinho da sua história aqui com a gente, do trabalho que você faz, né? E aí, pra gente começar, eu gostaria que você se apresentasse aqui pro público e depois o Cassião também. Cassião é da casa, já veio aqui, mas vamos lá, Wendel. Boa tarde a todos, né? Eu sou o Wendel. Hoje eu sou proprietário de uma unidade de tratamento, mas a dependência química também fez parte da minha história, né? Há 23 anos atrás, né? Acho que desde a minha adolescência até meus 20 anos aí, eu tive problemas com substâncias e hoje fazem 23 anos, né, que eu estou em recuperação e Deus me abençoou e eu consigo ajudar outras pessoas hoje, né. O Cássio também é um grande amigo, né, me ajudou aí a entender a dependência em outros aspectos, né, nos aspectos familiares, de uma forma mais a fundo, né. Então aí eu vejo hoje a dependência com outros olhos, eu vou falar assim, né? Não só um modelo científico, mas um modelo, o quanto a família também tem importância, né? As raízes aí da família no tratamento, na recuperação e muitas vezes também como não responsável, né?
mas também acaba influenciando, né, a formação da criança, até chegar num ponto de desenvolver uma dependência. E você, Cassião, o trabalho que você faz é com a constelação, né? Na clínica do Wendel, em outras clínicas também, né? Às vezes eu trabalho com a psicoterapia, mas o que produz resultados mais evidentes, já bem mensurados, é com a constelação sistêmica e expansão da consciência. Isso é que nós temos relatados aspectos. Acho que o Wendel até tem mais números do meu trabalho do que eu mesmo, porque eu não sou ligado exclusivamente à clínica. É uma das fatias da pizza, vamos pôr assim, né? Uhum. Eu praticamente atendo todos os setores, todos os graus de limitações, dificuldades, problemas, traumas, limitações, seja o que for. O Wendel não, ele está mais específico nessa linha, então o olhar dele é 100% para isso. Mas eu conheci o Wendel alguns 5, 6 anos atrás, né? E a gente sempre teve uma boa conexão e através dele eu fui me infiltrando, né? Quando eu vi eu já estava lá, porque eu tinha muito conhecimento de estudos teóricos, de pesquisas, Certo. mas nada como você tá no meio deles, né? E é legal a sociedade entender que eles não são bandidos, eles não são mau elementos, são seres humanos como nós. A gente estava comentando aqui um pouquinho antes de começar, hoje provavelmente em cada família tem uma pessoa dentro desse contexto. São seres humanos, não tem diferença. Muitas vezes as pessoas começam a achar que é uma fase, né, e que vai passar, e realmente para algumas pessoas vai ser. Mas tem algumas pessoas que têm uma predisposição genética e vão acabar desenvolvendo a dependência, tanto de álcool, jogo. Então, se a gente for olhar a fundo, são mais de 100 compulsões, né? E aí a gente atende diariamente aí pelo menos 40, 50 acolhidos na instituição. E dessas pessoas a gente percebe que muitas vezes a gente trata a dependência química, e ela parte muitas vezes para uma dependência não química. Jogo, compulsão por sexo, por cigarro exagerado, e assim vai, né? A gente sabe que não tem uma margem de segurança por tabagismo, mas dentro da dependência ainda fica pior. Uhum. Então, quando a gente consegue, às vezes, a abstinência, né, de uma substância mais agressiva, muitas vezes ele acaba descontando em outras, né? E às vezes a sociedade também aceita, não, mas agora ele tá bebendo, ele não tá usando mais crack, ele só bebe, acreditando que vai ser um uso normal, e muitas vezes é um uso pesado, um uso nocivo já, não é um uso sociável, né? Aham. Wendel, falando um pouco da sua história, que você falou que se envolveu lá quando você era adolescente, Sim. O que foi que meio que te levou para esse caminho, assim, na sua história? Eu acredito que foi a curiosidade e a falta de informação, Medina. Foi um dos fatores, né? E muitas vezes não se sentir parte de um grupo, de um meio, né? Então hoje, por exemplo, pegando a literatura, a gente vai olhar para a dependência, ela vai precisar de alguns fatores, ela é considerada um fenômeno, né? Então não é só o uso, né? Depende a psique do indivíduo, o ambiente social, o aspecto familiar. Então são um conjunto de fatores que a gente fala que cria tempestade, né? Sim. Então, assim, a prevenção ideal, né, é desde de criança, né, como é em casa, o que expõe a criança, o que esse ambiente familiar disponibiliza para a criança, né, porque não adianta, muitas vezes eu vejo pais hoje, já com uma certa idade, os filhos adultos, e correndo atrás do prejuízo. Então lá atrás, vamos pra praia, molha a chupeta daí ele vai ficar com vontade, e dá um golinho de cerveja. Menino com 2, 3 anos. Aham, já começa a entender. Então a exposição, muitas vezes dentro da própria família, ou achar aquele tio legalzão, bêbado, dando trabalho, tivemos que dar banho no seu tio, olha seu tio se bebedou. A criança cresce achando muitas vezes aquilo interessante, legal. Então serve de estímulo. Só que aí dá problema lá na frente. E aí muitas vezes a família, mas por que deu? Então a gente está plantando às vezes um monte de situações ruins que não vão fazer bem para ninguém, mas achando normal. E aí também a gente muitas vezes não sabe, né? Vê todo mundo bebendo, se expondo dentro do lar, mas o quanto é legal beber?
né? Ah, não, tem que beber o quanto aguentar. Falo, não, beber uma dose, beber tanto ou não beber. Não tem exemplos às vezes, não tem esse diálogo aberto, né? Então, muitas vezes a droga, na minha época, funcionava como um tabu, né? Hoje, pelo que a gente vê tanto nas músicas, nos vídeos, né? Não, é legal fumar maconha, né? Ah, mas não é mais um tabu, não, né? Não. Só que, assim, a maconha é um precipitador da esquizofrenia, né? Se o indivíduo tiver traços, isso daí vai ser antecipado. E será que o SUS tem estrutura para segurar tudo isso? Entendi. Na verdade, esse problema, ele é um problema social, né? Que a gente é fácil de ver na sociedade, principalmente nas grandes cidades, como Campinas, São Paulo. Você dá uma volta aí no centro, você vê várias pessoas Sim. com histórias de vidas, até... Tem um que é nosso grande amigo, que é o vizinho aqui na frente, mora debaixo da ponte há mais de 20 anos, e ele é formado, tem faculdade, tem família, tem filhos adultos já, que moram em São Carlos. Ele está há mais de 20 anos aqui em Campinas, e por uma escolha dele, por causa das drogas. Ele até ele faz uns 10 dias atrás, banho tomado, barbinha feita tal, e falou, tinha ido visitar meus filhos tal, fiquei um tempo lá em São Carlos, mas agora voltei aqui para Campinas. E assim, é um problema social, mas não é um problema de classe social, porque é todas as áreas sociais, né, do mais rico ao mais pobre, Sim. tem acesso, né, a essas dependências e muitos acabam se tornando reféns ali. E eu imagino que as histórias aí que vocês devem encontrar são histórias muito pesadas. Até sem citar o nome Sim. do meu amigo que a gente conversou, que você conheceu fazendo o seu trabalho. Eu estudei com ele. O Franco a gente pode citar que o Franco é nosso parceiro e faz um lindo trabalho social. Sim. E graças a Deus nunca se envolveu com isso. Mas outro amigo que eu e Franco nós estudamos, e quem tinha me falado a primeira vez esse problema dele foi o Franco, alguns anos atrás. E, pô, até na primeira vez me surpreendeu bastante, fiquei bem triste, porque era aparentemente um cara bonito, autoestima, a gente ia pros bailinhos junto lá, quando eu era adolescente, os amigos da escola, e eu nunca imaginava que a vida dele ia entrar nessa rota, assim. E muito louco, o que você pode falar aí pra gente, Wendel, assim, do que você encontra? Então, eu não vou falar nem de clínica, Gustavo, eu vou falar às vezes da vida, né? Campinas, eu vou falar assim que ela é privilegiada, né? Tem um grupo de anônimos que faz um trabalho muito bonito. E às segundas-feiras eles fazem um trabalho na rua, com moradores de rua. E às vezes eu já tive a oportunidade de estar frequentando esse grupo. E aí você ouve histórias de vida. Eu tive empresa, eu tinha uma família, eu fui supervisor de uma multinacional. Então, é que a gente passa pela rua, a gente não vê mais nomes, né? Ele está degradado, está deteriorado. Sim. Muitas vezes não só pela dependência química, né? Às vezes por um quadro de saúde mental não diagnosticado e a droga acaba entrando como uma forma de equilíbrio, de autorregulação, né? Mas assim, não, vai afetar da pessoa que tem uma condição financeira boa, alta, até a pessoa que não tem, às vezes, nem o que comer direito. E ela vai deixar de comer, de se alimentar para fazer o consumo. Isso é dependência, né? Porque as pessoas acham, para quando quer. Mas será que a pessoa quer passar fome? A pessoa quer perder a família, como você usou esse exemplo? A pessoa, quem que queria ficar nessa situação? Sim. Então, muitas vezes a gente olha no modelo moral e não olha para a questão do transtorno mental em si. Então, o senso comum acaba julgando muito o dependente químico, né? Só que, por exemplo, não teve uma educação muitas vezes, ou mesmo a sociedade não teve uma proteção para que não acontecesse isso, né? Não tem uma política pública muito assim, igual teve para o HIV nos anos 80, né?
Sim. A dependência química ainda ela é muito estigmatizada, né? Ah, ele usa porque ele quer, ele é sem vergonha. E não é. No começo todo mundo foi experimentar o álcool, ou uma droga A ou uma droga B, e não sabia que se tornar dependente. Sim. Só que o tratamento se torna muito longo, difícil, né? Porque muitas vezes o indivíduo ele acaba se comparando com outras pessoas que podem fazer esse consumo social, e ele também quer. E ele não dá conta, muitas vezes. Então, o que a gente fala? A gente trata o ser humano. E aí entra muito da questão do programa de anônimos, a psicoterapia, o psiquiatra, e graças a Deus eu tive a oportunidade de trazer para dentro do tratamento a constelação, que ela traz vamos falar assim, um plus. Por quê? Porque aborda com outro olhar, ela traz outras ferramentas de terapia breve, é rápido, para ele tomar consciência de comportamentos que, por exemplo, às vezes em 10 tratamentos o indivíduo não tomou ciência. Ah, mas ele tem problema, ele é dislexo, ele tem problema... Não tem. Ele só não consegue olhar para ele. E a constelação traz esse olhar de uma maneira que não tem para onde fugir, né? Vocês falaram que foram na constelação do Cássio no fim de semana. Sim. Ele te pega de um jeito ali que, não, olha para isso, sente isso, né? E a dependência, né, é muito complicada a questão do sentir, porque você está anestesiado sob o efeito de álcool e de droga. Chega um momento que você, na dependência, não no uso recreativo, uso ocasional, você está vivendo em função de conseguir a droga ou se recuperar daquele uso. Então, como que você sente? Você não sente, você está obcecado pela substância, ou sobre os efeitos dela, ou se recuperando dela. E aí dá uma ausência de sentimentos, né? Você não consegue pensar, olhar para o outro, o que essa situação vai trazer para a minha vida. Você só vive. Aham. Sabe, Wendel, eu achei interessante um alerta que você falou aqui, porque eu tenho um irmão que é esquizofrênico, e entre os 19, agora ele já tá com 34, mas aos 19 anos ele teve o primeiro surto. E uma das coisas, quando ele foi recebido lá, até pelos policiais, porque ele estava bem agitado e tudo mais, eles perguntaram se ele havia feito algum consumo de alguma droga, algo assim, e você falou sobre a maconha. E a gente não fazia nem ideia, porque assim, 19 anos é justamente quando vem os amigos, né, e ele tá se envolvendo, então a gente nunca descobriu o que foi essa... que estourou, né, pra ele ter esse primeiro surto dele aos 19. E você falando isso agora me veio à cabeça ele. É a desinformação, né? Às vezes a gente acha bonito, não vai dar problema. Pode não dar problema, mas cada organismo é único, né? A gente não sabe como vai reagir. Não tem uma quantidade segura. É igual medicação. Você pega a medicação lá, ó, você tem um tanto que você pode usar, a droga não tem. Aham. Não tem essa bula. Uma margem, né? De segura de uso. Então a gente sabe que o benzodiazepínico é seguro para se usar até 90 dias. Depois você tem que entrar com desmame, senão pode virar uma dependência. Sim. A maconha não. O crack, você pega indivíduos falando de 2 usos e não conseguir. Sair nunca mais, eu já ouvi essas histórias. Eu conheço pessoas com mais de 20 anos, 30 anos de uso e não conseguem parar. E aí só param muitas vezes na internação, aí se mantém mais um pequeno período sem uso e depois volta. E aí fica mais um tempo usando, interna, acabou virando uma rotina de vida. E aí fala, mas aí ele volta porque ele quer. Não, ele volta muitas vezes porque não dá conta. E como a família pode lidar com essa pessoa que volta da clínica? Porque enquanto tá lá na clínica, tendo o acompanhamento de vocês, inclusive achei fantástico fazer essa constelação lá. É muito difícil explicar a constelação, sim, gente. Tem que presenciar para você compreender o que é aquilo, né? Mas como que eu recebi, igual, por exemplo, o Gu tem um caso na família, recebe essa pessoa, esse indivíduo em casa, como proceder? Porque às vezes, de novo, a falta de informação. Sim. Hoje, graças a Deus, acho que nos anos 80, até o Padre Haroldo, que trouxe o Amor Exigente para o Brasil, né? Então era o Tug Love, era dos Estados Unidos, um casal de psicólogos, desenvolveu um programa, vamos falar assim, para auxiliar as famílias que os filhos eram dependentes, né? E hoje tem no Brasil todo.
Então a gente sempre orienta, frequenta humor exigente. Por quê? Porque a família também precisa dessa mudança. Não dá para tratar ele, né? Eu lembro de um caso, por exemplo, era um dia de visita familiar e a mãe desse paciente na clínica, jogando tudo que ele fez, acabando com ele, né? Não queria deixar ver o filho, não queria que a mulher viesse, veio a mãe e o pai falou, calma, não é assim, vamos olhar para o que está acontecendo agora. E aí eu interrompi a visita, falei, peraí, a gente tem que dar um tempo. Aconteceu, tudo bem da senhora falar, eu acho que já teve outro momento, a senhora já falou disso, agora vamos lidar com o que está acontecendo agora. Estava acontecendo um problema lá atrás, a senhora não falou. Agora que ele está vivendo um momento bom, está em outra situação, a senhora está querendo trazer ele para trás. Não dá para a senhora tratar ele. Mas ele já fez isso antes, ele já ficou... Falei, tudo bem, só que agora é outro momento, vamos acreditar. Se vocês não acreditarem porque ele está com medo, ele está inseguro. Porque foi ele que viveu isso, é ele que está internado, é ele que foi morar na rua. Então vamos olhar diferente, vamos confiar e vamos investir. Não que eu não quero saber, que eu não vou falar mais, eu não venho mais visitá-lo. Um trabalho, a própria constelação acabou ajudando, né? Eu usava bastante ferramentas que eu roubava do Cássio. E hoje ele está, acho que há quase 4 anos limpo, depois de 15 internações. Nossa. E depois de um ano e pouco ele voltou. Mas ele teve que separar e conseguir compreender essa mágoa, esse ressentimento da mãe, né? Porque a maioria às vezes não tem essa habilidade, porque o dependente químico ele é impulsivo, né? Então imagina para você ter o prazer de se formar 4, 5 anos, aquela sensação gostosa de conquista. Cocaína, ele vai ali, busca, ele usa 5 segundos, muito mais intenso. Se a gente olhar pela neurobiologia, a produção de dopamina vai lá em cima. É muito mais prazeroso do que a conquista de um diploma, é muito mais prazeroso que o sexo. Como que o indivíduo não vai ficar dependente se ele já traz muitas vezes uma predisposição? E o meio favorece aquele consumo. É importante inserir nesse contexto que, de alguma forma, tem vários olhares para esse contexto. Nós não podemos negligenciar as memórias celulares, as dinâmicas genéticas que vêm da cadeia ascendente. O que eu percebo ao longo de todos esses anos, eu me dedico à área do comportamento humano, daqui uns meses vai fazer 35 anos. Você já sabe, né, Gustavo? E é referência no assunto. Referência eu não sei, mas pelo menos assim, dos mais antigos, provavelmente, com certeza. Um dos primeiros referência no Brasil. Mas assim, uma coisa que é muito, muito patente, muito clara, e eu não vi uma exceção até hoje. Se houver na cadeia ascendente alguém que já usou drogas, nas próprias células da cadeia descendente, alguém irá, de alguma forma, dar sequência nesse contexto. É inevitável. Entendi. Eu não vi até hoje. Eu tenho coisas que eu procuro uma exceção. Eu procuro, às vezes, encontrar uma exceção para eu falar, encontrei um que foge do contexto X, Y, Z. Eu até hoje não vi. Não vi. Você tem 5 irmãos, pelo menos um, com muita glória, salva ou vai ter uma ligação. Né? Eu lembro de um contexto, de uma constelação que eu fiz com pessoas, que a maioria, nesse contexto, eu faço individual, não com pessoas que são mais pesados, né? São contextos demorados, às vezes demora 5, 6, 7 horas uma única constelação, né? Por quê? A gente tem que levar em consideração que as células do dependente químico é blindado de toxinas. E aí? Se eu trabalho nos reparos celulares, como que eu vou invadir? Com que tipo de arma que eu vou usar para tirar essa blindagem e aprofundar nessa blindagem? É diferente de uma pessoa
que não tem as toxinas blindadas nas células, com trabalho, com processo de dificuldade financeira, problema de relacionamentos, dificuldade na carreira profissional, esses são mais tranquilos. Mas dentro dessa ordem, não. As células do dependente químico são blindadas de toxinas. Isso tem que ficar muito claro. A sociedade tem que saber muito bem disso, com muita clareza. É um detalhe que ninguém fala, né, Wendel? Eu olho bastante para esse modelo genético, né? Por exemplo, é fácil. Você pega uma família que já geneticamente ela tem câncer. A predisposição na geração Sim. seguinte é muito maior. O transtorno mental também. Então, desde o tabagismo na geração anterior é uma dependência. Sim. Só que muitas vezes não passou normal. Fumei 30 anos e parei. Mas ele teve um filho durante esse período que ele fumava. Se a gente olhar algumas gerações atrás, a mãe fumava na gravidez. Sim. Sim. Então, peraí, não foi do nada que veio todo esse problema. Ou colaborou para que o problema existisse, né? Como eu falei, não é só um fator, né, que vai fazer a tempestade. Outra coisa, por exemplo, quanto que a gente tem hoje de diagnóstico psiquiátrico e quanto a gente tinha 20 anos atrás? Então hoje tudo é burnout, é TDAH, é bipolaridade. Não, hoje as pessoas elas têm muito mais acesso do que tinham há 20 anos atrás, né? Teve Não que há 20 anos atrás não existisse isso, mas não tinha o laudo, né? Isso, o diagnóstico. Isso, e não tinha tratamento. Então era um tio meio excêntrico, que ninguém mexia muito com ele, que ele era meio estouradão, ele era meio de lua. Meio de lua. A gente ouve isso daí. Tinha o vô dele, eu ouvi às vezes, parece que algumas vozes, não tinha diagnóstico. Então as pessoas meio que relevavam, né? Hoje a gente tem uma série de profissionais para avaliar, né? Que toda a sociedade, assim, em algum momento deveria ter acesso, pelo menos, né? Sim. Uma pergunta, assim, eu li esse ano, se eu não me engano, por causa das eleições que estava tendo em São Paulo, né? Municipais, e aí o assunto Cracolândia Histórico. era, né, histórico, e todo o debate eleitoral em São Paulo entra o tema Cracolândia. E aí eu não vou saber qual que foi o candidato que falou que, não sei se já existe ou que no Brasil ainda não, mas uma vacina que ajuda, uma medicação que ajuda a tratar quimicamente essas pessoas que estão na situação igual existe na Cracolândia. Que aí eu via que tinha debates assim, se é a favor da intervenção química, se não é, aquela coisa forçada, e porque a pessoa também já está totalmente fora de si, a família fica sofrendo. Qual que é a visão de vocês? Porque assim, é o que vocês apresentaram aqui. Não é só o paciente que está, não é só o usuário que se tornou refém, né, por vários fatores. Sim. Envolve toda a questão familiar, estrutura familiar, e hoje não existe um tratamento químico para isso, é onde entra constelação, né, psicoterapia. E qual que é a visão de vocês, assim, dos dois em relação a esses debates? Eu, sinceramente, no olhar da ciência, eu desconheço essa vacina. Eu não vi. Até hoje eu nunca vi. Dia que eu ver e ver o resultado delas, se é que ela realmente existe, porque eu nunca vi, ninguém me dá essa garantia, ou alguém que já recebeu essa vacina, essa injeção, seja lá o que for. Então, eu desconheço, né? Na verdade, até fazendo um parênteses, não era, eu acho que eu ouvi esse papo entre eles lá, vou caçar aqui, Cassião, mas eu não lembro se era para quem já tá no vício e refém, ou se é tipo, aí, se era uma vacina para você não, se você experimentar, não viciar. São dois contextos diferentes. São dois contextos. É igual a proteção do HIV. Quem já tem uma coisa, quem está propício a ter um grupo de risco é outra coisa. Então existe sim para isso. Agora, para dependência química, eu não sei se o Wendel conhece. Eu, sinceramente, eu nunca vi. Eu vi alguma coisa ali, alguma coisa a respeito, assim, mas não estudei isso, né?
Mas parece que era uma vacina que estava sendo desenvolvida para usuário de cocaína, né? Acho que era alguma coisa assim. Que aí acabava, acho que, freando ou inibindo a produção de dopamina, e aí ele não sentia prazer com o uso, alguma coisa, mas não sei se isso foi adiante, né? Mas são, assim, eu acho que são formas diferentes, né? Como existem grupos anônimos, existem pessoas que se recuperam na igreja, existem pessoas que se recuperam em clínica, existem pessoas que se recuperam porque muitas vezes encontraram uma vacina, a própria ayahuasca, tem pessoas que acabaram se encontrando, existe um monte de... existe também um tratamento medicamentoso, acho que é mais de 20 anos que eu ouço falar, não conheço, também acho que na região de Rio Preto. Mas assim, eu já tratei de pessoas que fizeram esse tratamento e estavam internadas, entendeu? Então não sei a eficiência para falar realmente, entendeu? Mas eu sei que existem um monte de tipos de tratamentos alternativos, né? Wendel, enquanto clínica, minhas dúvidas aqui estão mais nas clínicas mesmo. Para o familiar, que às vezes tem ali o ente querido lá que ele é internado várias vezes, vai e volta várias vezes. Sim. Como acreditar que de fato dentro da clínica ele vai ter uma recuperação se ele sai e volta? O que você diria para essas pessoas? É um ambiente protegido, né? A gente cria um ambiente favorável para que aconteça a recuperação. Mas aí também depende da responsabilidade do indivíduo e o quanto ele também consegue dar conta. Por quê? Porque também depende da maturidade para resolver muitas questões internas dele, né? A gente fala que todo exagero vem de uma falta. Muitas vezes ele não tem maturidade para lidar com dores da infância, de algum caminho da vida. Então, a recuperação antigamente, internou, parou de usar, sucesso. Hoje não, hoje a gente entende que o ser humano ele tem muito mais coisas para serem resolvidas. Porque o primeiro momento realmente é a droga, depois é o indivíduo, é o ser humano que a gente vai tratar para que ele tenha condições de lidar com o seu conteúdo emocional, né? Cássio, agora para você, minha pergunta. Eu estava servindo foto da sua pergunta. A constelação para esse indivíduo que é dependente, ela é fundamental porque ele consegue visualizar de fato, porque eu fiquei um pouco na dúvida, né? Porque você falou que às vezes leva de 6 a 7 horas para fazer uma constelação, porque é um pouco diferente. Eu queria que você abordasse um pouquinho mais os pontos mais importantes da constelação nesse caso. Então, a constelação sistêmica, o próprio nome diz, nós trabalhamos numa visão sistêmica. Os protocolos sistêmicos, ele obedece uma ordem. Enquanto vocês não chegavam, eu e o Wendel estavam conversando a respeito de uma pessoa, que eu não vou citar o nome, mas ele vai saber quem é. E essa pessoa nós já estamos há anos lutando para... qual a palavra certa? Contribuir para que ele possa ter uma vida mais minimamente possível no meio social, né? E chegou um dia que eu falei para ele, tudo que eu fiz para você é o máximo que dá. E a mãe e os pais sempre alucinados, ele sabe disso melhor que eu, por querer salvar o filho. E aí tem um ponto que eu estava falando até um pouco antes do Wendel entrar, que assim, os pais têm muita responsabilidade. Não é responsabilidade, é muita responsabilidade. Começa a olhar para você, ver o que você fez, a qualidade do relacionamento de vocês, se era saudável, se era tóxico, quem usava algum tipo de álcool, cigarro, droga, aí com vocês. Porque isso tudo, através da epigenética, já vem nas células. E aí? O bebê já nasce predisposto. Pode ser que vai, pode ser que não vai. Eu não sei, mas o que eu posso garantir é que a porta está aberta. Ele pode até olhar para a porta e falar, não vou entrar. Mas quem vê uma porta aberta, né? Dizem até o ditado popular, né? Que a porta da igreja, quando está aberta, o cachorro entra. Sim, é verdade. Não tem um ditado que diz? Sim. Então, é uma predisposição. Então,
os pais têm muita responsabilidade e também tem a responsabilidade de acolher esse ser dignamente, né? Então não adianta deixar as coisas entrarem num grau de complexidade muito alto para depois socorrer, porque aí já está na UTI, aí já está complexo. Então, respondendo a sua pergunta, eu dando um exemplo para clarear a sua pergunta, né? O sistema ele obedece protocolos. A gente estuda esses protocolos. Às vezes, o sistema prega uma peça e burla esses protocolos. E nós já sabemos quando burla para onde vai. Então, vou dar um exemplo que vai dar uma clareada bem, que é sobre uma pessoa que o Wendel conhece e tem mais contato do que eu até. Aí eu cheguei para a mãe, porque a mãe é desesperada por querer salvar o filho. Quando eu vejo alguém desesperado assim, é porque eu olho e falo, esse alguém tem alguma responsabilidade. Tem ou não tem? Sim. Sempre. Assim, pode ser até inconsciente, não de má fé. Sim. Inconsciente. Algo foi feito que colocou uma cereja no bolo e aí abriu as portas para que ele pudesse usar e abusar. Eu falei para ela, olha, eu não vou cuidar mais do seu filho, mas eu quero cuidar de você. Se você quiser. Aí ela falou, eu aceito. E ela veio. E o que me chamou muito a atenção, e foi uma constelação do tipo que vocês viram, não foi individual não, foi com pessoas, por incrível que pareça. Isso deve fazer uns 3 anos, 4, por aí. Me chamou muita atenção porque toda a cadeia da vertente feminina dessa mãe eram alcoólatras. Todas alcoólatras. A cadeia feminina, não a masculina. Então, a mãe, avós, algumas irmãs, tudo da cadeia feminina, alcoólatra. Ela não. A mãe dele, não. Beleza. A mãe não, mas não. A família... A família, sim. Qual é o protocolo sistêmico? Se pulou a mãe, qual é o próximo passo? A mãe vai se relacionar com alguém que tem uma conexão com a droga. Ou com algum vício. Não exatamente com uma droga. Pode ser um vício. Esse é o passo número 1. Conheci o marido. Um anjinho. Lembrado até do meu pai. Ah, é? Pulou. Mais um pulo do protocolo. Se pulou a mãe, se pulou o marido, vai para quem? Qual que é o próximo da fila? O filho. O filho. Aí você tem que olhar para quantos filhos você tem. No caso, tinham 2. Um casal. A menina, super de boa, sobrou para quem? O filho. Só que o álcool, a cadeia do álcool foi cobrando juros, correção, juros, correção, juros, correção. O que aconteceu com o filho? Pagou com o quê? Qual é o uso? Eu não sei qual é o uso dele. Álcool e crack. Você entende? Olha o álcool para onde virou. Entende o que o protocolo Sim. faz? Ai, Cássio, salvei. Não salvou. Está lá na poupança acumulando. Juros, correção, juros, correção. O próximo da fila recebe tudo isso como herança maligna. Então, esse contexto, eu acho que a população precisa, a sociedade, né, precisa entender um pouco melhor, porque eu estudei muito a teoria. Até que um dia o Wendel me levou para uma clínica e até hoje eu não saí mais. Mesmo muitas vezes até falando para ele que eu tinha vontade de parar, porque eu acho que os resultados que eu proporciono é pouco perante os resultados que eu observo em outros segmentos. Mas, de alguma forma, a gente tem que entender, o último dia que eu estive lá em Valinhos, né, eu reuni todas as pessoas e eu falei aqui tem um cara que é diferente da sociedade, que recrimina vocês. Eu sei que a droga, o próprio nome já diz, a droga é uma droga.
mas ela é menos droga quando a gente entende a função que ela cumpre dentro de cada um de vocês. Porque se não for as drogas, para poder fechar o vazio da falta de pai, da falta de mãe, da herança genética, das desconexões dentro do sistema, o que vai acontecer? O ser humano vive sem prazer? Não vive. O Wendel acabou de falar, é 5 segundos, não é? 5 segundos? 5 segundos. 5 segundos. Aí você fala, cara, mas não é louco 5 segundos? É louco. Mas o ser humano, sem esses 5 segundos, ele vai para onde? Sim. É o que sobra. Acabou. Ah, mas a igreja não deixa, minha mãe não deixa, não sei o que não deixa. Eu falei nesse último dia, Wendel, eu falei aqui dentro, eu não conheço quase nenhum de vocês, mas eu tenho certeza que, no mínimo, cada um de vocês já pensaram uma vez na vida em tirar sua própria vida. Não precisa levantar a mão, não. No mínimo, uma vez já pensou em tirar sua própria vida. E sabe o que a droga faz? Trata esse sofrimento. Exatamente. Mas mesmo é ruim. Que gere uma sequela. Exatamente. Entendi a visão. Mantém ele vivo. Então a função dela é manter aquele buraco. Porém, se eu quero ter uma vida digna em sociedade, eu preciso fechar esse vazio existencial. Vocês viram sábado uma menina que estava lá na frente, que entrou no campo junto com vocês, eu acho, de vestido vermelho, vocês lembram, a menina? Sim. Né? Ela veio me procurar, ela falou em voz alta, eu sou adotada. Então você pega um caso de adoção, há uma desconexão, há uma exclusão, eu não sei quem é meu pai. Então eu não tenho pai. Ah, mas o Wendel me pegou para adotar e eu amo o Wendel. Aqui é importante, no olhar da ciência, separar o vínculo do amor. Ele é meu pai, mas eu gosto dele. Tá tudo certo. Entendi. Não tem nada errado aí. Mas ele é meu pai, mas eu gosto mais dele. É meu direito. Agora, eu não sei quem é meu pai e eu gosto dele, há um vazio gigante. É impossível ser humano sem pai, ou sem mãe, ou sem os dois, ter uma vida normal. É impossível. Não dá. Nem que você queira, faça todos os esforços possíveis. Fica esse vazio na alma. Fica, porque mesmo tendo encontrado 2 pais bons, que amam, que faz tudo, internamente sempre vai ficar o vazio. Sempre vai ficar o vazio. Não, então esse olhar é um olhar assim que a gente precisa ter. E o mais importante, né, com a pergunta da Rafaela, o reparo. O que é feito no reparo? Exatamente isso. Trazer de volta dentro do sistema quem foi excluído. Eu não sei, o Wendel deve ter mais histórias boas para contar do que eu, do quanto pais e mães rejeitam um filho. Eu não tenho esse número, eu tenho um casinho ou outro, porque não é meu papel. Mas quantos filhos foram excluídos pelos pais? Você usou droga, a partir de hoje você não é mais meu filho. Já chegou com esse julgamento, com essa recriminação. Isso, né? É uma exclusão. Vocês viram o que faz a exclusão? A exclusão é a pena de grau gravíssimo dentro do sistema. Então, todos os elementos vão ser penalizados. Então, tem um impacto muito grande, principalmente nos aspectos que estão lá fora. Carreira profissional, estabilidade financeira, prosperidade, relacionamentos afetivos e interpessoais, escolhas erradas por conta disso. É o que está lá fora. São as escolhas do mundo lá fora, daquela terceira lei, lembra não? Sim. Esse é o ponto. Mas o Wendel tem mais clareza disso do que eu. Porque ele está em contato o dia inteiro, né? Mas é muito interessante quando você fala isso, a questão do alívio imediato, né? Por essas dores da alma, né? A droga, ela encaixa, né? E aí como vai ficar sem? Muitas vezes o trauma, o abandono, a rejeição falam mais alto. Então por isso que eu falo que o tratamento, a gente está tratando situações da vida inteira de uma pessoa. E aí, peraí, não teve sucesso em relação à abstinência, mas quantas outras coisas foram tratadas durante o processo de internação?
Entendi, Entende? sim, Então, de pouquinho em pouquinho a gente vai atingindo. O que acontece é que a droga não tem, numa recaída dessa, ele pode ir e não voltar. Todas as pessoas assim próximas que eu conheci que sabotaram a vida por se tornar refém da droga, mas todos tinham dores na alma. E todos tinham alguma ausência, assim. Sentiam pessoas até adultas, maduras, alguns já com filhos. E sentia principalmente, vocês estão falando, eu tô lembrando aqui, veio 3 na minha cabeça. Pessoas próximas a mim, assim, pessoas com muito talento, potencial, mas que por alguma razão sentiu a ausência do pai. Assim, já adultos compartilhando comigo, abrindo o coração, desabafando. Eu via que tinha na alma a ausência do pai. Por exemplo, tratando de mulheres, por exemplo. Quantas já sofreram abuso? Não estou falando só de abuso sexual, mas abuso psicológico, né? Se você não for desse jeito, você vai embora, você não presta. Você é isso, você é aquilo desde pequeno, entendeu? E aí você vai criando uma pessoa vulnerável, né? Então, o que a criança muitas vezes faz, não tem aquele reforço positivo. Mas aquilo que ela não faz, ela é apedrejada, né? Então, assim, são várias situações. A gente ficar aqui falando, falaria o dia todo, né? Graças a Deus eu tive a oportunidade de trabalhar hoje ainda tanto com homens e com mulheres. Trabalhei com adolescente também. Então, para vocês terem ideia, no Padre, a gente às vezes, Padre Haroldo, quando eu trabalhei lá, que a gente estava comentando, pode perguntar para o Franco, o problema às vezes não era o adolescente, era a família. A família às vezes levava droga. Depois da visita, o menino não saiu. De onde que apareceu essa droga? A família levou, não, mas é uma maconhinha só. Sim. Então não já tem consciência. Dentro de casa isso. Não tem consciência. O irmão dele fuma e não tem problema. Mas ele é dependente, o irmão não. E a partir de que idade, assim, que vocês começam a encontrar? Uma curiosidade que me veio agora, assim. Pessoas que se internam, assim. Hoje tem alguns locais, Gustavo, que fazem internação para tratamento de adolescente. Para você ter ideia. Mas eu tive essa experiência no Padre, depois eles pararam com o atendimento de adolescente, né? E a gente recebe a partir de 18 anos, né? Wendel, você falou que você atende homens e mulheres, mas tem um índice maior de homem ou de mulher, idade, porque, por exemplo, esse nosso amigo, né, que mora aqui embaixo da ponte, ele já é de idade, assim, né? E às vezes a família vem e busca ele, mas depois ele volta e ele fala que ele quer essa vida pra ele, assim, mesmo nos lapsos de consciência que ele tem, ele não quer ficar com a família. É difícil falar agora, assim, mas a população de homens que procura ajuda ainda é maior. A mulher, ela muitas vezes tem os filhos, né? De uma maneira ou de outra, ela acaba não querendo se afastar, o preconceito é maior. Porém, o estrago também é maior, né? A mulher é mais vulnerável ao uso de qualquer substância psicoativa, né? Até pela genética, né? Absorve mais. Então, assim, você pega um homem que usou 20 anos e uma mulher que usou 5, 6, às vezes os dois estão no mesmo grau de problemas clínicos ou clínicos, físicos, né? E a mulher com muito menos tempo de uso. E às vezes o consumo nem era tão alto quanto desse homem. Ela absorve mais, né? E o organismo sofre muito mais. Cássio, sobre a genética, sobre o que ele falou aí, o que você tem para acrescentar em relação a homens e mulheres? O que você vê? Eu assim, no olhar da genética, ele não descaracteriza o homem da mulher, mas essa informação do Wendel é real. O que nós entendemos é assim, tudo o que acontece na cadeia ascendente, através da epigenética, que são as memórias das células, vão ser transmitidas naturalmente para toda a cadeia descendente. Filhos, netos, bisnetos, enquanto não se reparar, enquanto não fizer um esforço proativo para reparar de várias formas,
No meu caso, eu faço o meu trabalho baseado nos reparos celulares pela constelação sistêmica. Mas não é só isso, tem outros olhares aí. A clínica, tem o olhar da força de vontade da pessoa, mas sem reparo é difícil. Sabe, eu ouço às vezes algumas pessoas, elas não têm condição de pagar um tratamento, ou não têm condição de pagar até uma constelação, que na minha opinião é barato pelo resultado que ela proporciona, mas ela não tem. E ela vai carregar esse problema que não é dela, não é dela. Isso já veio com ela. Ela foi como se fosse premiada. Aí você fala, Cássio, mas ela não pode fazer algo para sair? Poderia, mas ela já, de alguma forma, já tem uma predisposição que já vem da cadeia ascendente. Então, o olhar para a dinâmica celular é um olhar onde, através da epigenética, que são os estudos das memórias das células, tudo que há pensamentos, sentimentos, emoções e crenças é armazenado e transferido de geração para geração, até que alguém tome consciência e transforme a calamidade em bênção. Olha que bonito. Tô romântico hoje, não tô? Hoje ficou bonito. Falou bonito. Exatamente isso. Que seria o quê? Assim, a pessoa ter consciência? Não mais que isso, né? Consciência é muito importante. Você ouviu a pergunta que o menino fez do seu lado lá, né? Você vê que o menino tem uma atitude corajosa. Então, é corajosa, mas com consciência, né? Sim. O menino, você sabe quem é. Mas você vê, até o Alfredo deu os parabéns. Ó, parabéns pela sua consciência. Isso já é uma evolução. Sim. Ter essa consciência já é um passo de evolução. Agora eu tenho consciência do que eu preciso fazer. E tenho consciência que eu preciso de ajuda. Sozinho eu não consigo. Parabéns. Olha que consciência boa. É diferente daquele que acha que tá tudo certo. Sim. Tá tudo bom. Tá indo pro abismo, mas tá bom. Uso recreativo. Exatamente. Então, não. Precisa sim. O primeiro passo da evolução é ter consciência. O segundo, através da consciência, é perceber: eu preciso de ajuda. Eu preciso do Wendel, eu preciso do Cássio, eu preciso de um remédio. Eu não sei, né? E cada caso é um caso, não existe uma regra. Sim. Né? Sim. A constelação é como isso aqui, né? Uma digital. Então, parece tudo igual, mas cada um tem seu caso. E dentro desses casos, a gente vai olhar individualmente. Antes da gente começar, o Wendel estava contando de alguns casos que eu atendi, falando, Cássio, essa daqui ó, tá perfeita, já tá limpa, já tá boa. Tá melhor. E o Wendel traz um tema muito bacana aí, que é muito importante a gente saber. Eu fui aprender isso dentro da clínica também, porque na teoria não era bem assim que eu tinha entendido. Essa coisa do tá limpo, não é um limpo brilhando assim, um limpo bem limpo. É um limpo, mas a substância que já está dentro do corpo, ela já entendeu que você está seguindo uma vida social razoavelmente boa, mas se você der um passo errado, é como se fosse um fantasma escondido atrás da moita, só observando assim, ó. Uhum. Deu uma recaída, ele vai e ataca, né? E aí que a gente tem que ficar bem atento, né? Então você vê que o movimento é um movimento complexo, né? É um movimento complexo. Acho que eu ainda tenho mais história para contar sobre isso, porque é assim, a gente está até conversando antes de entrar, né? Conversando sobre a diferença do adicto e do viciado, né? Porque na sociedade parece que é o mesmo, mas o adicto é um nome dentro do clã. Entre eles usam esse nome, adicto. Você vê que é um nome que a gente não tem muito, a gente não ouve isso no dia a dia, ouve? A gente acha que é o viciado. O adicto é um viciado, só que é um nome que entre eles, no clã deles, eles usam esse nome. Mas a gente não usa muito. E que seria o adicto? É o que não se considera... Não, o adicto é o escravo de, né? De algo, é derivado do latim. Sim. Então ele é escravo de. Do que? Cocaína, jogo. É um termo usado mais dentro do grupo de anônimos, que é um dependente químico, né? No modelo científico é dependente.
E aí, dentro das Irmandades de Anônimos, usa o termo adicto, né? Eu sou um adicto, estou buscando recuperação. Então, quando o Cássio fala do viciado é mais o termo popular aí, né? A pessoa olha na rua, um viciado. Às vezes o viciado para a pessoa é uma pessoa que está usando 1, 2 vezes, não necessariamente um dependente, né? Ou às vezes até a pessoa que está em situação de rua ali naquele momento, mas na verdade é um dependente, né? De álcool, de outra substância psicoativa. E assim, pessoal, na visão de vocês aí que fazem esse trabalho, uma pessoa que começou a usar tal, iniciou um tratamento, fez na clínica, em igreja, instituições, nos anônimos. Quais seriam, assim, 3 motivos que, na visão de vocês, faria a pessoa ter uma recaída? Porque dá a sensação, falo isso porque eu tive até uma pessoa muito próxima a mim, não vou expor o nome dela aqui, mas que começou a usar muito cedo, assim, ele devia ter entre 15 e 20 anos. Ficou refém disso durante a sua vida, então tinha traumas na alma lá, do pai, não sei o quê, ficou bem distante das criações dos filhos, aquele rolo todo, aquela instabilidade toda, financeira, emocional que gera na vida. E aí fez na penúltima vez que tinha se internado, ficou mais de 1 ano em internação, não lembro agora onde que foi, mas saiu na teoria bem, e ficou muitos anos se mantendo bem, assim, sem usar, sem beber. E aí teve a recaída, em 3 meses, parece que voltou pior do que era antes. Sim. Sem domínio e tal. Então o que levaria, assim, na visão? Não dá para generalizar, né? Mas o que eu mais vejo, assim, relacionado a recaídas é a inabilidade de lidar com frustração. E acho que 90% dos casos, né, a inabilidade de lidar com frustrações no relacionamento afetivo, né? Então, a mulher às vezes busca um príncipe encantado e acaba se frustrando em algum momento, né? Porque o dependente, ele apresenta um comportamento muito intenso, né? Então tudo que ele quer é muito intenso naquilo, né? Ele vai construir uma casa, nossa, ele se... Isso é amanhã, começa hoje, amanhã tá pronto. Entendi. Então ele conhece uma pessoa, 3 semanas ele tá morando junto. Pessoa da vida. E muito normalmente intenso. Ele se relaciona com quem? Com quem também não tá bem da cabeça. Ou que aceita que vive essa intensidade. Entendi, tô pegando. É bem assim, a conexão entre eles. A menina que trabalhou lá naquele instituto, sim, né? Sim. É impressionante. Ela não era, eu não sei se ela era usuária, para mim ela nunca foi, mas ela só se relacionava com pessoas dependentes químicos. Todos os namorados dela, todos. Ela tinha um imã, que ela só atraía isso. Entende? O Wendel deu o exemplo da frustração. Para mim, isso o arrefecimento da estabilidade emocional é muito grande quando ele entra em recaída emocional e aí ele não encontra horizonte, ou seja, provavelmente volte um novo vazio, não aquele exatamente, talvez um outro vazio, talvez o vazio do abandono, talvez o vazio de ninguém se conectar com ele, e aí é onde aquele fantasminha atrás da moita percebe que é o momento de dar o bote. Dar o bote. Agora, existem casos, ele conhece também, nós estávamos até conversando antes, de pessoas que realmente estão vivendo uma vida perfeita. Até hoje. Disfarça bem, assim. Tá vivendo. Nós temos alguns casos aí que tem uma vida normal. Sim. Não sei até quando, a gente também não sabe, né? Mas sim, tá tendo uma vida. E aquela coisa, dentro do movimento da dinâmica celular, quanto mais eu mostro para as células
que eu quero pegar esse caminho, mais ela me empurra para esse caminho. Quanto mais eu pego o caminho que não é o mais adequado, mais as células entendem que o certo é aquele caminho. Então tudo depende daquilo que o Wendel falou. 1% do todo, de qualquer tratamento, depende de quem? Da pessoa querer. Tudo que a gente faça, o maior milagre que a gente possa fazer na recuperação, isso não só na dependência química, em tudo, qualquer área da vida, 2/3 depende da gente, que é a minha capacidade técnica, a minha metodologia escolhida. Mas 1/3 depende de quem? Daquele 1. Se o seu 1/3 você não cumprir, você desgraceia meus 2/3. Entendi. Infelizmente. Se eu tivesse os 3/3 sobre meu poder, eu garantia mais resultado. Mas infelizmente eu só tenho poder sobre 2/3. É como acontece numa clínica. 1/3 depende da pessoa. Infelizmente a gente olha para algumas pessoas, a gente já sabe que é meio caso perdido, não é, Wendel? Sim, existem, né? A gente sabe que não dá. Eu vou me expor aqui um pouco, porque o Cássio falou que há pessoas que conseguem ter um convívio social e viver uma vida normal. Eu fui usuária de cocaína durante alguns anos da minha vida, abandonei e de fato eu tinha esse vazio. Eu encontrei na espiritualidade uma ajuda e saí desse caminho. Mas eu queria saber de você se é real ou se é algo da minha cabeça, que eu acredito que o álcool que foi a primeira porta que me levou pra cocaína. Se isso é comum ou não, porque o álcool, tipo assim, eu tomava uísque e tal, e depois vinha com cocaína. Então assim, porque era muito, ia sempre pra esse lado mais pesado e foi aumentando. Começou ali na cerveja, aí foi aumentando, foi piorando. Não é comum, é bem comum, né? Um pouco mais de comum. Então, realmente o álcool, ele é essa primeira porta para depois a pessoa ir para umas outras drogas mais pesadas? Eu olho pelo fator acesso. Qual que é mais fácil? Basicamente, as pessoas que a gente atende hoje, o acesso mais fácil é o álcool, é o tabaco. E aí depois vai migrando para outras drogas, né? Também nas recaídas, boa parte das recaídas, né, de pessoas que, entre aspas, passaram por um tratamento, têm consciência do que é dependência e tal, quando elas recaem, elas voltam a fazer uso, boa parte dessas pessoas acaba voltando pro álcool, né? Porque é mais leve, entre aspas, né? Só que eu costumo brincar, né? É que nem você numa festa e tá cheio de gente feia. Você começa a beber, começa a melhorar, as pessoas começam a ficar mais bem vestidas. Você bebe mais um pouquinho, ela começa a ficar mais bonita. No final, todo mundo é bonito. Então, assim, o álcool, ele rebaixa a crítica, né? E a dependência, ela é muito seleta, né? Então, o indivíduo é dependente de tal droga, X ou Y, ele vai voltar mais cedo ou mais tarde para aquele uso ali. A maioria dos casos é desse jeito. Se ele conseguir substituir o uso daquela droga X ou Y por álcool, ele vai beber, o que a gente chama intenso, beber pesado, ele vai beber muito. E, consequentemente, ele vai ter os mesmos problemas, né, associados que a droga X ou Y trariam, ele vai ter com o álcool. Porque ele está usando para substituir, né, o efeito daquela droga. Sim. Agora uma última pergunta. Você falou que ficou limpo nesses 23 anos já, certo? Já. Nesse processo, qual foi a maior dificuldade que você encontrou? Eu acho que a questão de dificuldade, eu acho que foram desafios, assim, que eu fui passando, né? De eu conseguir acreditar no meu potencial, na minha capacidade, né? Então, às vezes, que nem você falou, né? Eu lembro que o padre Haroldo falava que a gente precisa de uma certa espiritualidade, independente de religião. Sim. Mas você precisa ter algo maior que você acredita. Então eu vejo que, mesmo às vezes eu não acreditando em mim, existia essa espiritualidade, entendeu? Às vezes chorava, esperneava, falava com Deus da forma que eu entendo, né? E veio daí. E sempre colocando pessoas boas, né? Então,
o Marcelo, hoje não está mais entre nós, foi uma pessoa que foi importante para mim na minha vida, me fez relembrar algumas aprendizagens no momento que eu estava em dificuldade, me apresentou o Cássio, que me trouxe outras coisas, tive uma psicóloga lá no começo, a Márcia, meu também foi fundamental. Então eu entendo que a espiritualidade, de uma maneira ou de outra, ela foi colocando pessoas naquele momento de dificuldade, ou que eu passava por um desafio muito maior do que eu achava que eu aguentava, né, para me auxiliar. Porque é bem complicado. Então, no meu caso, ainda assim, eu vivia uma vida dupla, né? E ninguém sabia, porque era tudo muito escondido. Isso é um problema, né? Mas, graças a Deus, eu falo graças a Deus mesmo, eu fui liberta. Então, assim, não fui nem pro álcool, não voltei, porque eu bebia todos os dias, né? E era assim, era uma vergonha que eu vivia, porque quando a gente tinha as nossas festas em casa, semanais, ele não sabia. Então, eu tinha que viver aquela duplicidade, né? Então, preencher esse vazio que eu tinha, entender as minhas dores, ali o meu mapa mental que estava me levando para aquilo, foi o que me libertou verdadeiramente, entendeu? Então, quando eu falo dessa espiritualidade, não estou falando de religião, sim, cada um crê no que quer, exatamente o que você falou, mas eu sabia que tinha algo maior que poderia me tirar daquela situação, sabe? Então, foi o que me ajudou e graças a Deus não aí voltei. Eu vejo também a questão de não é uma nova paixão, um novo amor, mas é algo que estimule, né? Por exemplo, você falar, às vezes o amor que você tem pelo outro acaba te ajudando muitas vezes, né? Eu vejo, por exemplo, alguns pacientes, né? A questão do corpo. Então ele começa a desenvolver uma certa paixão por cuidar do corpo, né? Academia, uma dieta mais balanceada, tudo isso vai ajudando e ele acaba se apaixonando muitas vezes por aquele estilo de vida, acaba se tornando um fator de proteção. Um relacionamento muitas vezes bacana acaba sendo positivo, né? Então, e assim, em várias falas que você disse aqui, eu tava me identificando, porque até o Gustavo fala, Medina, você tem super foco. Por causa de ser tão intenso em tudo que você vai fazer. Então você faz até aquilo dar certo. Você falou da academia. Eu comecei a fazer dieta, mudei o foco. Sim. E de novo, na intensidade, né? Eu escuto muito isso. Quando você quer, você faz. Você move céu, move terra, mas você vai fazer. Então é realmente esse hiperfoco, né? Mas aí mudou o foco. Aquilo lá ficou para trás, eu estou já em outra etapa. Eu acho que não tem esse apego, tem aquele momento, né, pro dependente. Um negócio que me encantou foi a questão de clínica. Então, peraí, eu gostei da clínica, então vou ter 3, né, Cássio? Vou ter 4. Eu gostei da PNL, vou ter um instituto. E assim vai. Legal. E Wendel, aonde estão localizados aí? Aonde está localizada sua clínica? Aonde você trabalha? Então, hoje eu tô ficando bastante na cidade de São Carlos, né? A gente tem 2 unidades ali em Ibaté, uma masculina e uma feminina, e tem uma unidade aqui em Valinhos. E se Deus abençoar, ano que vem a gente abre mais uma unidade. Vai abençoar, tá fazendo um trabalho bonito, abençoando vidas, né? E antes, a gente tá entrando na reta final, que trabalho que você acha, assim, qual que seria o papel do governo para... Dependência química, ela ainda é muito forte, assim, né? Sim. Na nossa sociedade. Não só do Brasil, acho que do mundo, né? E é o que nós falamos aqui um pouquinho mais cedo, não é um negócio de uma classe social. É do mais rico ao mais pobre, todos têm acesso, e aí entramos aqui no papo da genética, alguns têm mais predisposição. Infelizmente, se não encontram anjos ali para ajudar, muitas vezes essa pessoa acaba tendo uma vida muito ruim ali, refém, né, de toda essa angústia, sentimento, droga, não sei o quê, e perde tudo. Qual que seria o papel, assim, do governo, sociedade, para... de alguma forma tentar nos próximos anos amenizar. Por exemplo, igual do cigarro. Cigarro, eu não sei estatística. Meus pais sempre fumaram, todos os pais dos amigos meus sempre fumavam, mas a minha geração não fuma, assim, a maioria dos meus amigos não fuma, entendeu? Tipo,
E eu acho que foi feito um trabalho muito forte ali, né? Na visão de vocês. Eu acredito que já está caminhando, né, de alguma forma, as políticas públicas para isso, né? Então hoje a gente tem milhares de vagas que o governo custeia no estado de São Paulo, né? O cartão Recomeço. Talvez o que eu melhoraria era o acesso imediato, né? Que às vezes, pela morosidade se a gente pegar uma pessoa que está em situação de rua, para ela fazer os exames, para depois ir para a internação, né? Acaba desmotivando. A gente fala que o dependente, né, ele quer na hora, ele quer ajuda naquele momento. Depois vem a fissura, ele muda de ideia. Eu até brinco, deu 4h30, 5 horas da tarde, que é a maior incidência de uso, né? Começa no fim da tarde, né? Ele muda de ideia. Tanto que, por exemplo, dentro da clínica, no fim da tarde ali, é a hora que começam as oscilações de humor. Ah, entendi. Entendeu? Tá muito associado as oscilações de humor com a rotina de consumo, né? Ou consumo mais intenso. Isso aí. E pessoal, o assunto aqui Você não vai muito... perguntar pra mim? Eu quero ver a sua visão. Qual que é a pergunta? Do governo? Que ações você acha, Cassião? Eu tenho uma visão um pouco diferente, porque assim, eu já coloco um óculos da visão sistêmica para olhar para isso. Aí vai vir uma resposta muito boa, hein? Vamos lá, Cassião. Não sei, mas é uma realidade. Eu penso assim que o olhar não é na correção, o olhar é na prevenção. E o olhar na prevenção, para mim, é zero, é morto, é inócuo. Eu não sei, eu não consigo ver, não sei se vocês conseguem ver algo. No cigarro eu vejo. Sim. No cigarro, quantas propagandas foram feitas? Esses dias mesmo eu estava com uma amiga nossa que estava lá sábado. Sim. Eu vi um maço de cigarro, dificilmente eu pego na mão, né? Aí eu vi, tem uma tarja escrito, né? Fumar dá câncer, Aquelas alguns com imagens, feias, não é? E isso a gente vê, não sei se é bom, se é ruim, se dá algum efeito. No caso dela não dá, porque mesmo com coisinha ela estava fumando, então não resolveu muita coisa. Mas assim, eu não vejo política de prevenção. Entende o que eu quero dizer? Sim. O que o Wendel falou é uma realidade, mas é uma política de contenção. Sim. Né? A pessoa já está ali. Exatamente. Né? Tá na situação. O ponto é assim, o que fazermos para ele não estar ali? Para evitar. Evitar, né? É a prevenção, a proteção, criar uma blindagem para que isso não aconteça. Obviamente que, hipocrisias à parte, não é um negócio tão simples, né? Sim. Acho que o Wendel sabe mais que eu. Não é tão simples, mas exatamente na complexidade que a gente tem que criar algo inovador. E eu não vejo aqui. Sinceramente, eu não vejo. Eu já atendi outras pessoas de outros países que há sim. Que é mais efetivo, né? Tem. Você pode falar, pô, não dá tanto resultado, mas se der 1%, 2%, 3%, é um número grande no universo que nós temos aqui. Sim. É que eu falo, não são poucas pessoas. O mundo aí fora acha que isso só acontece na televisão. Mas como nós estávamos conversando, né? Perto de nós, sempre tem um. Mas é interessante isso do cigarro, porque, por exemplo, o Gustavo falou, os meus pais fumaram, meus pais também, mas a gente vê naquelas imagens lá como poderia ser, eu não quero cigarro. Eu tentei fumar. Eu quase morri afogado, quase engoli o cigarro. Porque naquela época do meu tempo, que eu sou mais velho que vocês, era fumar era macho. Pra você ser homem, você tem que fumar. Olha né? Só. Né? Chapéuzão de pá. Não, tanto que as propagandas, que diziam as propagandas? Arizona, onde os homens se encontram. As propagandas de cigarro era para mostrar o machismo, a imposição do homem dentro da sociedade, né? E aquilo, de alguma forma, entrava como insights dentro do nosso sistema orgânico como uma verdade absoluta. Eu juro mesmo, meu pai fumava, na minha família ninguém fuma. Meu pai faleceu de cigarro. Exclusivamente de cigarro. Agora não é mais o cigarro. Qual que é o nome daqueles? Que é o vapor. Agora é moda.
É Mas que modinha. destrói também, né? O vape, Sim. falam, né? Não sei. Tem bastante. Eu leio bastante coisa a respeito que fala que é bem prejudicial, né? Mas eu não tenho muito estudo dentro do pessoal que acaba tendo internação. A demanda de uso de vape, de pod é baixa, né? Então, acho que está mais associado com o pessoal que acaba utilizando as drogas sintéticas, né? As raves, as baladas aí. E isso que vocês falaram agora, o Cassião, esse ponto de vista, e o Wendel dos jovens, assim, quando começa, por coisas da família, é bonito, molha a chupeta aqui, já vai ensinando. Com bebida, eu nunca tive nenhuma, assim, recriminação. Então era normal, 15, 16 anos, pô, você saindo pro mundo, se sentindo adulto, machão importante, a gente ia pras festinhas e tomava cerveja, né? E depois tentar largar isso daí você acha que não é nocivo, mas é uma luta. Mas com droga, tinha muitas baladas que eu ia lá, 18, 19 anos, e era normal meus amigos, a maioria usar droga. E eu não usei, nunca experimentei, por causa que eu tive um caso na família, que é antigo, e minha mãe pesava muito na minha, mas muito mesmo. E aí me dava aquela, falei, não vou nem experimentar, porque se eu gostar, ferrou. Mas assim, a tentação pro jovem tem o tempo todo, Mas entendeu? é engraçado isso, porque, por exemplo, minha mãe bebia, meu pai bebia, hoje não mais, mas na época eles compravam fardos de cerveja pra ter em casa, e era dito assim, pra mim e pros meus irmãos, é melhor beber aqui dentro do que lá na rua. Então, com 14 anos já tinha acesso ao álcool, né? E é uma droga terrível, na verdade, né? E era considerado normal, né? Normal, tá tudo bem, normal, entendeu? No bar ou fora do bar, o estrago interno nas células são os mesmos. Eu perdi, o irmão do meu pai faleceu meu pai faleceu com cigarro. Eu perdi meu tio por álcool e cigarro e nunca entrou no bar. Nunca na vida minha tia foi buscar meu tio no bar. Nunca. Mas morreu dentro de casa bebendo. Tinha lá estoque de bebida, de cachaça. Meu, acho que nem o maior estoque do Brasil tinha, ele sabia tudo, tinha tudo lá. Nunca bebeu num bar. Minha tia nunca foi buscar ele no bar. Morreu do mesmo jeito. Então, o bar, num bar, O estrago vem, tem só né? as diferenças de atritos e conflitos, né? Mas o estrago interno não tem diferença Mas nenhuma, o né? contraditório disso tudo pode beber, mas droga aqui em casa não, hein? Então. Álcool não é droga, né? Era mas a visão, né? Então, Aí nós vamos naquela pergunta, né, Medina, que qual é a porta de entrada, né? exatamente. O Wendel tem essa informação melhor que eu, mas nos casos que eu atendo, a bebida nasce primeiro. Sim. Eu até lembro de um caso que o Wendel conhece, de uma pessoa que hoje está espetacularmente bem, um personal trainer, e eu lembro que eu terminei a constelação dele e falei assim, você consegue tomar um copo de cerveja? Ele falou, você tá louco, Cássio? Eu falei, por quê? Cara, não posso nem olhar na propaganda de televisão uma cerveja. Porque se eu bebo um copo, eu vou querer outro. Se eu quero outro, eu vou tomar uma garrafa. Se eu tomo uma garrafa, eu vou acender um cigarro. E vou querer beber uma caixa inteira. E aí eu vou pras... Foi aí que eu comecei... tudo. Aí que eu comecei a entender. Nem isso eu entendia, pra você ter uma ideia também. Que a teoria não traz tudo isso pra gente. E eu fui entendendo que realmente é o gatilho, né? Sim. É o gatilho, exatamente. Uma coisa é o abismo chamando o outro. Exatamente. Pessoal, infelizmente estamos encerrando esse episódio, que é um assunto muito importante. Eu acho que é uma questão que é ativa na sociedade, então tem que trazer para ouvir os especialistas sobre o assunto. E antes da gente fechar, a gente sempre pede, né, para o convidado deixar uma mensagem. Então eu gostaria muito aí do Wendel, do Cássio, deixar uma mensagem sobre esse tema aí, de tudo que a gente falou aqui, para quem está nos assistindo, que é algo que o Cássio falou é real. Todo mundo conhece alguém que tem esse problema, que tem, né? Então esse negócio se tornou muito popular mesmo.
E qual que é a mensagem que vocês deixam aí? Enquanto eles pensam, você não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Siga-os nas redes sociais, tenho certeza que vocês vão aprender muito. Inclusive, se puder, visita a clínica, porque essa realidade, nós precisamos ter consciência disso para ajudar na prevenção. E agora, a mensagem de vocês. Eu acho que a mensagem que eu posso deixar é para não perder a esperança, né? E muitas vezes a gente não julgar quem não consegue ou quem não está conseguindo no momento um tratamento ou sair dessa situação, né? Porque pode ser qualquer um. A droga ela não escolhe, né? Credo, religioso, classe social, que a gente já disse. Então, acho que essa mensagem, não perca a esperança, né? Quem tem algum familiar com problema de dependência. Acho que quando a gente perde a esperança, a gente acaba meio que deixando essa pessoa para escanteio. E acaba fazendo o que o Cássio fala muito, né? Excluindo. Então vamos tentar de alguma forma ajudar, né? Acho que é isso. E aí, Cassião? Bom, antes da mensagem, eu queria trazer um dado da Organização Mundial da Saúde que, sobre o ponto de vista da dependência, né, dos aspectos dos vícios, o número 1 continua sendo o álcool, o número 2, isso segundo a Organização Mundial da Saúde, a nível mundial, né, no Brasil. Tá. O segundo ainda o tabagismo, o terceiro as drogas e o quarto que vem numa velocidade avassaladora, que se não se cuidar, ele vai arrebatar tudo que vem pela frente, os outros 3, que é os games e os jogos eletrônicos, que agora começa a aparecer também as bets. É impressionante, onde eu vou vejo o neguinho com o celular na mão com essas bets aí, apostando e fazendo tudo. Então, há 3 anos, a Organização Mundial da Saúde já alertava que se não tivesse um olhar, se o governo não começasse de cada país olhar para isso, ela já iria engolir a terceira, que são as drogas. Ela ia assumir o 3º posto. E assim, logicamente, iria para o 2º e logo estaria encabeçando o troféu de campeão, obviamente. Então, é um dado para a gente refletir a respeito. Segundo, eu diria assim, para quem tem consciência, aí vai minha mensagem, né? Isso não foi uma mensagem, foi um dado. Mas a minha mensagem para você que tem consciência que é usuário, procura ajuda. Existe ajuda. Aqui tem um cara que desenvolve um trabalho há tantos anos e existem ajudas, como a Rafaela citou, uma ajuda espiritual, uma ajuda clínica, uma ajuda com um trabalho de evolução e desenvolvimento, como eu faço, mas existem alternativas. Não importa qual você escolhe, mas procure ajuda. E para você que não tem nada, mas critica aquele entenda, aquilo é um ser humano, né? Aquilo não é um bandido marginal. Ele pode se tornar a ser por falta de alternativa. E aí vai o lado social, onde nós não temos a competência de olhar para ele como um ser humano e entender, né, que ele é vítima e também protagonista de um mesmo cenário. Ele está dentro do mesmo cenário, onde em momentos ele é vítima e momentos ele é protagonista. Alguém fez algo lá atrás que contribuiu para que as portas se abrissem. Então, nesse momento, ele é vítima. Mas ele aceita entrar pela porta. E nesse momento, ele é o protagonista. Pensa nisso. Uau. Top demais. Pessoal, gostaria muito, de verdade, de agradecer a presença de vocês. Foi uma honra, viu, Wendel, ter você aqui, compartilhando seu trabalho. Cassião, um cara sensacional, que eu tenho muita admiração. E, de verdade, espero ver vocês aqui em breve, para a gente estar debatendo sobre esses assuntos, que é importante, que nós temos que trazer essas histórias. E foi muito legal mesmo. Sensacional. E, galera, estamos encerrando esse episódio.
Tem mídia social, Wendel? Nossa, agora eu não lembro. Depois eu te mando aí. Manda pra gente. Você coloca. Vamos colocar aqui, ó, na descrição aqui do vídeo. Cássio Corazari, qualquer lugar você me acha. Já tá lá. E é isso aí. Gratidão para você que ficou até o final. Curta, compartilha, recomenda. O que mais, Medina? Tem que indicar pros amigos, né? Faz uma listinha aí e manda que vai valer a pena. Gratidão para vocês aí que nos acompanham, viu? De verdade mesmo. Até a próxima. Valeu, valeu! Fala pessoal, aqui é o Gustavo Martinez e eu tô gravando esse vídeo porque eu tenho uma mensagem muito especial para você. É sobre o meu livro Princípios Poderosos para Recomeçar. Nesse livro eu compartilho muitos princípios e estratégias de pessoas que passaram pelo deserto, pelo fundo do poço, mas desse cenário adverso construíram a sua melhor versão, os seus maiores resultados. Esse livro ele conta com o prefácio do Oscar Schmidt, é um livro com foco em autoajuda, desenvolvimento pessoal, traz uma mensagem bíblica, traz mensagem de esperança e tá estourado em venda. Eu tenho certeza que se você se permitir aplicar esses princípios na sua vida, você vai transformar seus pensamentos, suas atitudes e como consequência seus resultados. Você encontra esse livro no link abaixo e nas principais livrarias do nosso país. Grande abraço, recomeçar, fundo do poço não é o seu lugar. Valeu!